que Deus existe. E eu quero provar isso aqui agora com vocês, pela presença de vocês na casa do Senhor. Se vocês não acreditassem que Deus não existia, vocês não estariam aqui, porque aqui nós íamos nos encontrar com Deus. Jesus Cristo, falando no seu Evangelho, registrado pelo apóstolo Mateus, no capítulo 18, verso 20, ele diz que quando 2 ou 3 se reunirem no seu nome, ele se faz presente. Então veja que Deus, ele quer estar presente com a gente. E a gente lembra que ele fala também quando escolheu Salomão para edificar o templo fixo, que foi o templo de Jerusalém. Ele disse a Salomão que ele queria aquele templo para estar com o seu povo diariamente, constantemente ali. Ele queria conviver no meio do seu povo. Hoje ele também está aqui e quer conviver com a gente. Até quando Jesus vier nos buscar, para que a gente esteja definitivamente com ele, face a face, porque é a promessa do Senhor. Eu tenho ultimamente falado, porque entendo que nós precisamos, como essa igreja, comprada pelo sangue de Jesus Cristo, a necessidade de despertarmos a nossa fé. Diante do que vive o mundo hoje, as situações que o mundo vive trabalhando contra a nossa vida espiritual, contra a nossa fé, é que a gente possa fazer com que a nossa esperança ela seja crescente, a nossa confiança plena nas promessas de Deus, não duvidar das promessas de Deus. E para isso, nós precisamos declarar na prática, vivenciando isso, lembrando que muitos textos bíblicos a gente sempre compartilha, em questão das lutas, labutas, desafios que a gente enfrenta diariamente, mas entendendo que tudo faz se cumprir o que Deus falou pela sua palavra, das aflições, dos problemas por causa do pecado que o mundo vive, mas que Ele guarda os seus. A gente lembra que o salmista, pela sua experiência pessoal de servo, no Salmo 34, verso 7, ele diz que aqueles que temem ao Senhor, o Senhor dará ordem aos anjos para acampar ao seu redor e livrar do mal. Então nós temos que crer, gente. As aflições não chegam a nós para a gente entrar em desespero, porque a promessa de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira, Deus não mente. E isso, quando nós cremos piamente e fazemos sermos exortados por essas promessas, você suporta, você supera, você vence aquela dificuldade que você enfrenta. Nós precisamos passar por esses problemas, porque Deus não é mentiroso. E a gente tem que entender isso. Vem a dor, vem o sofrimento, a tristeza, mas é como se diz também a palavra de Deus, e a gente tem que confiar. O choro pode durar uma noite, mas tenha paciência, logo de manhã cedo, a alegria está batendo em sua porta, em sua vida, em sua casa, em sua família. E isso, irmãos queridos e amados, nós vamos, sabe o quê? Agradecendo a Deus. A gente tem que passar por essas aflições, por quê? Porque nós somos pecadores. Hoje nós não somos mais pecadores ativos, não devemos pecar. Mas somos sujeitos e sofremos por causa do pecado. O pecado faz com que a vida humana entre em declínio, um declínio espiritual. Sofra. Mas olha bem, está esse sofrimento, a gente enfrentando, mas Deus se coloca à disposição para nos servir. Vocês lembram de 1 Pedro capítulo 5, verso 6? O que o Senhor disse? 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, que é o vosso tempo. Quer dizer, quanto mais buscamos, nos humilhamos diante de Deus, mostrando fé, confiança, Deus vai nos exaltar no momento ideal. É esse testemunho que a irmã queria contar aqui. Eu vou deixar para ela. Hoje não. Outra hora. Senão,
a gente vai chegar de madrugada em casa. Não é? Então, meus queridos, amados irmãos, a gente tem que estar tranquilo, em meio a toda e qualquer tempestade, que o mundo que nós estamos caminhando viva. Vamos lembrar de palavras também costumeiras a gente falar aqui. Quando Jesus orava, lá na sua oração sacerdotal, é outra oração que a gente deve ler muito e memorizar no coração. Quando Jesus disse ao Pai, orando, que eles estavam aqui nesse mundo, mas eles não eram mais desse mundo. E para que a gente possa entender que ele diz conosco também, no verso 20, ele vai dizer assim, que santifique aqueles que vão crer na tua palavra. Santificai-vos aqueles que vão crer na tua palavra. E nós hoje cremos na palavra, somos santificados, então também nós não somos mais daqui. A gente lembra sempre que nós estamos aqui de passagem, nós estamos caminhando, então nós somos forasteiros, nós não somos dessa terra, nós somos estrangeiros aqui nessa terra. Então a gente vai se tranquilizando, vai suportando as coisas adversas que a gente enfrenta, mas temos que estar seguro. Entristecer e chorar vai acontecer sim, por lado humano, mas a nossa fé supera isso, a tristeza, o choro. Vai nos dando forças para você suportar a palavra de Deus. Falando hoje à noite mesmo, antes de sair de casa lá, conversamos com a madame, ela trocando de roupa e eu também, para a gente vir à igreja, a gente estava conversando sobre isso. Alguma dificuldade, né, que se enfrenta em família, de enfermidade, isso e aquilo, e a gente nos animando na palavra. Nós temos que passar por isso, precisamos passar, porque Deus é verdadeiro. Mas uma coisa, a promessa de Deus já foi determinada da nossa vitória. Então a gente ganha forças. Dentro daquela tristeza a gente consegue se levantar, porque o poder da palavra de Deus nos levanta, anima, alegra nós. E é assim que nós vamos vencendo, é assim que nós vamos superando. Hoje, como de costume nos cultos da quarta-feira, culto de doutrina da família e oração da qual nós oramos, nós vamos lembrar que a família feliz, ela precisa viver em harmonia. Então, veja bem, se nós somos uma família escolhida de Deus, nós não somos infelizes, porque o feliz já está em nós, em nossa casa, que é Jesus. O Senhor hoje é quem edifica a nossa casa, é Ele que edifica a nossa casa. Então, nós somos felizes, e a gente tem que crer e assumir isso. Então, se nós somos felizes, independente dos momentos enfrentados, a harmonia deve estar dentro do nosso lar. Deve estar no casamento. São duas cabeças pensantes, eu e dessa minha mulher aí, essa jovem, né? Ela hoje talvez não consiga dormir e ouvir essa palavra jovem. Não é? Veja bem, são duas cabeças pensantes, mas hoje nós estamos, como disse as Escrituras, em uma só carne. Adão ficou tão feliz quando ganhou aquela disjuntora. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então a gente tem que entender isso. Pode haver alguma divergência, sim, ainda tem o lado humano, gente. E a gente tem que compreender isso. Por isso que essa palavra está em nós. Por isso que 40 homens foram escolhidos para escreverem, inspirados por Deus. Aproximadamente 40, né? Botei aí no boletim para vocês, na EBD. Então vejam, meus queridos amados irmãos, porque é essa palavra que nos sustenta, essa palavra que levanta a nossa fé, a nossa autoestima, diante de pelejas que nós vamos enfrentar. A gente precisa ter essa consciência. Poxa, hoje mas Deus vai resolver isso para mim. E vai. Promessa dele. É promessa dele. E isso faz com que a gente vença os obstáculos. Isso faz com que a gente se anime em meio a situações que se parecem de tristeza para o mundo, para nós não. Porque essa felicidade está em nós. Então a gente tem que compreender bem, tanto vocês filhos que aqui estão presentes, como nós pais. Essa harmonia deve reinar dentro da nossa casa, porque Deus nos criou, a família, para viver em harmonia.
Deus criou a família para viver feliz, não foi para viver debaixo de contendas e confusões. E aí nós vamos entendendo, para que essa família viva em harmonia, o que é que a gente precisa ter? Uma vida de santidade, tanto o marido como a esposa. Para que essa parte maravilhosa que Deus nos trouxe nos santificando, ela reine santificando todo o lar, toda a casa, o casamento, os filhos, aquilo que você trabalha dentro de casa para o dia a dia, tudo santificado. E para isso é a palavra, é a obediência, é o temor a Deus, é a vida de oração. Vocês sabem que a oração tem poder. Quando Jesus foi enfrentar o peso dos nossos pecados, que ele foi ali para a cruz, ele orou 40 dias. A Bíblia diz que a oração de Jesus foi tão intensa que ele pingou suor de sangue. Veja que oração de poder. Pingou suor de sangue. Isso tudo, irmãos, para harmonizar a nossa vida, a nossa família e uma outra coisa. Nós temos que lembrar que nós somos criados para viver eternamente, não foi para a morte. Deus não criou o homem para a morte. Deus nos criou para viver eternamente, mas eternamente com Ele. Ele não criou o homem para a perdição. Ele criou o homem para a vida de santidade com Ele, porque Ele é santo. Lembre que Pedro não deixou de lembrar isso àquela igreja. Na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 15 e 16, que ele disse: sede santo porque eu sou santo e sou o seu Senhor. Então são palavras que a gente precisa estar remoendo. Vocês lembram quando os 3 magos ou 3 pastores foram encontrar com Maria para ver o menino que tinha nascido? A Bíblia diz que quando eles conversaram com Maria, falando sobre o menino e dando aqueles presentes que ele levou, quando eles foram embora, diz que Maria ficou remoendo aquilo que ouviu deles, quer dizer, refletindo aquilo que eles deixaram falando sobre o menino. Que é o que a gente hoje, sobre o que se fala de Jesus pela palavra, a gente tem que estar remoendo, a gente tem que estar refletindo, refutando tudo aquilo que nós ouvimos hoje, todos os dias da palavra de Deus, a respeito de nossa família. Então a gente tem que caprichar em nossa família. Você tem ainda alguma dificuldade na família? Uma coisa e outra, porque você sabe que o inimigo não é brincadeira. Eu vou contar um testemunho meu aqui rápido, não é o da nossa irmã Josefa, que o dela, bote e ora. Né? Que quando eu logo me converti, antes de eu sair para a igreja, tinha confusão em casa. Tinha confusão, discussão, uma coisa e outra, aparecia um problema ali. Eu ia para a igreja já com a cabeça cheia de dificuldade, não eu só não, como os outros membros da família, né? Voltava para casa. Deus foi me orientando e me ensinando. Ora que isso aí acaba. Comecei a orar. Desmanche, Senhor, toda essa situação, vamos para a tua casa, como podemos sair daqui já brigando. Pronto. Acabou. Mas não balança a cabeça achando que só foi isso, não. Passou a acontecer quando a gente voltava. Quando a gente voltava, olha a confusão de novo. Eu fiz a mesma coisa que antes, comecei a orar. Acaba, Senhor, termina isso aí. Era quando eu ia, agora é quando eu volto. Ouvi a tua palavra, o Senhor me alimentou e agora eu venho trazer confusão de novo. Veja que são pelejas que a gente enfrenta, mas eu quero falar na sabedoria do Senhor que a gente busca para a gente vencer. Vai ter desafios, vai ter problemas, ainda enquanto estiver aqui. Mas nós temos Jesus que veio para isso, para nos ajudar. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Paracleto. Então Ele é quem nos defende, Ele é quem cuida de nós, Ele é quem zela por nós, é quem nos livra das confusões. É o Espírito Santo. E isso é preciso para a gente manter a família harmoniosa. Filho, né? Às vezes contraria uma coisinha e outra, a imaturidade. A gente vai ter que suportar tudo isso para deixar a família harmoniosa, em harmonia, em alegria, em felicidade, unida. A gente não pode deixar de crer que o mal existe na terra. E se nós estamos aqui, corremos risco. Nós não andamos no mal, não andamos em pecado, mas somos tentados.
mas somos tentados. E a gente tem que, pela palavra, é ela unicamente. É a palavra de Deus que é o nosso escudo. Está escrito no Salmo 91, verso 4. Porque Deus é fiel à sua palavra. Lá na última frase, está escrito assim, que a fidelidade de Deus é o nosso escudo e o nosso broquel. Que Deus é fiel às suas promessas. Então, meus queridos, lembrando dessa situação que a família deve estar em harmonia, nós vamos ler João 2, começando do verso 1. Vocês vão lembrar dessa palavra, né? Conhecidíssima, né? Também, sempre a igreja fala, sempre é pregada. Evangelho segundo São João, capítulo 2. 3 dias depois houve um casamento em Canaã da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia que os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Canaã da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Veja esse Jesus Cristo que aqui se encontra nesta noite. Pela sua palavra, Jesus é o verbo divino. Pelo seu Espírito, é o Espírito de Jesus que está aqui. E pelo poder do seu nome. Então, ele está aqui com a gente nesta noite. E se nós ouvirmos essa história do Senhor, essa ação gloriosa de transformação, de mudança, para alegrar uma família, porque se analisarmos a situação, uma festa terminou o vinho, como ficaria ali todos tristes, porque terminaram a bebida que eles estavam compartilhando. E Jesus estava naquele casamento, e Jesus estava aprovando aquele casamento, Jesus aprovou aquele casamento. Jesus é a favor do casamento, Jesus é a favor da família. E ele não queria deixar ninguém ali triste. Ele orientou, quando Maria conversou com ele da falta, ele orientou aos discípulos como deveriam proceder para que ali se continuasse a harmonia, a felicidade das famílias, aonde eles participavam. E veja que eles acharam estranho, porque aquele vinho que foi chegado por fim era melhor do que o primeiro, aonde eles questionaram que os donos das festas levariam primeiro o melhor, para depois que as pessoas já tivessem bebido muito, não notassem até que o inferior era realmente ruim. O outro, mas foi o inverso. E a gente pode até tirar lição para a nossa vida, que em tudo que a gente enfrenta, o nome de Deus precisa ser glorificado, não é? Situações que a gente enfrenta de pelejas e lutas, e vemos a vitória, porque o Senhor faz acontecer a vitória, e o seu santo nome é glorificado, como foi o nome de Jesus Cristo, transformando, não é? Veja que nesse último verso 11, eles todos creram nele, os discípulos, porque a glória de Deus se manifestou através de seu Filho. É o que a gente vai trazendo como lição para a nossa vida, para a nossa família.
não esquecendo. Vai ter uma batalhazinha, vai ter uma dificuldade e a outra de um relacionamento matrimonial, uma coisa e outra de uma discordância, mas Jesus está ali para organizar. Vai acontecer e você vai glorificar o nome de Jesus quando você vê aquilo solucionado, as respostas dos céus, trazendo de volta a tranquilidade e a paz em meio ao casamento, em meio aos filhos. E até a gente pode ver em situações de uma falta dentro da casa, e Jesus faz suprir aquilo que faltou, e ali o seu nome é glorificado, é engrandecido. Aí você vê, nessa mesma situação do verso 11, eles creram, e a gente passa a crer muito mais no Senhor, quando a gente vê essas respostas, Deus se revelar. Muitas das vezes, quando eu prego para algum incauto, né, aí fora, ou até mesmo ateus, né, a gente fala, gente, creia nessa palavra, porque não é só o que você está lendo aqui no escrito, você vai sentir ela se revelar em você, você vai sentir Deus em você, porque sente, só é crer. E digo por experiência pessoal, como vocês todos. Não é só, está escrito, que bom. Está certo. Nada disso, é muito mais do que isso. Você sente Deus na sua vida, o Espírito Santo em você. Então, são esses detalhes importantes, que a gente precisa saber suportar a adversidade, enfrentar os desafios na fé, na confiança, na certeza, que o Senhor vai fazer algo diferente, como Ele fez. Foi o primeiro milagre que Jesus realizou, ali em Cafarnaum, nesse Canaã da Galileia, né, na festa das bodas, do casamento. E os discípulos, verso 11, eu vou ler de novo. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais, em Canaã da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. São detalhes importantíssimos para crescimento da nossa vida espiritual na questão da fé. É acreditar. Pregar para crente é a coisa melhor do mundo, porque o crente conhece a palavra e sabe entender perfeitamente. O autor de Hebreus, no capítulo 1, verso 1, deixa claro. Veja bem que vocês sabem o que é firmamento. Ora, a fé é o firme fundamento. O que é o fundamento? Por que essas paredes estão em pé? Porque tem um fundamento aí. Então, essa nossa fé nos faz nos manter seguros, de pé, confiantes, que somos vencedores. Será que o apóstolo Paulo não estava bom da cabeça? Quando ele foi falar lá para os Romanos, no capítulo 8, verso 37? E por que a gente não procura colher? Paulo está falando uma verdade que ele vivenciou, um homem que serviu ao mundo, um homem inteligente, sábio, que Roma usava poderosamente. Paulo, que era um homem inteligente. Eu conheci a história de Paulo por um livro de uma senhora americana chamada Taylor Cardwell. O título do livro é O Amigo de Deus, que fala sobre a família de Paulo. Mostra a Paulo que desde a infância, a família de Paulo era uma família rica, das maiores patamares mais altos da sociedade da época de Roma, as famílias da mãe de Paulo. Então ele era bem financeiramente, era tanto que Paulo tinha mordomo só para cuidar dele. Paulo tinha mordomo, Paulo teve Gamaliel como seu professor de seminário, vamos dizer assim. Mas veja, quando Paulo creu em Jesus, a fé de Paulo para nós hoje aqui, que ele olhou justamente para o autor e consumador da sua fé, somente. Ele esqueceu a grandeza da família na questão financeira, de seus bens materiais, e olhou para Jesus, que é o que nós hoje vamos seguros caminhando, entendendo que esse Jesus é o Jesus do milagre. O que fez ontem, Ele faz hoje e vai fazer sempre. Ele está ao nosso auxílio para nos abençoar, para nos sustentar, para nos manter. Mas tem uma parte que cabe a nós, a nossa fé. Uma fé prática, que ela vai ser chamada fé genuína. Quando você pratica, ela se torna uma fé real na sua vida. Porque você declara,
Falei aqui no início, que falei lá em casa antes de vir, veio na minha cabeça, no meu coração. Se eu creio em Deus, eu venho para a igreja. Porque sei que Deus está na igreja me esperando. A própria Bíblia diz isso, que Ele está aqui nos esperando. Então isso é importante, isso alegra o coração de Deus, quando a gente confessa a fé na prática. Quando a gente toma uma posição de fé. Você vai para esse mesmo capítulo 11 de Hebreus, está falando lá daquele time todo de heróis da fé. Ali grandes exemplos. Outra fé tremenda que, conhecidíssima, porque ele é o pai da fé, Abraão. Abraão é um homem que tinha posse. A história da vida de Abraão, Abraão tinha posse antes de conhecer Deus, quando ele era politeísta. Ele tinha terras, ele tinha muitos animais, mas ele também tinha vários deuses, que era para colheita, plantação, chuva. Ele e o irmão dele, chamado Naor, e o seu pai Tera, eles alugavam esses deuses a outros. É quando Abraão, Deus chama Abrão, e ele ouve a voz de Deus. De imediato, quando ele creu, ele foi logo para a casa do irmão quebrar os deuses que os irmãos tinham lá na prateleira, mais o pai, que se gerou uma confusão terrível. Mas veja que essa fé tem que ser dessa forma. A atitude de Abrão, se tornando o pai da fé, é que deve ser a nossa hoje. Diante de tantos problemas e dificuldades que a gente enfrenta, que o Deus que nós aceitamos é o único Deus, é o Criador dos céus e da terra, dos mares e do universo e de tudo que há dentro deles. É esse o nosso Deus. As pelejas não existiam, existiam pelejas com Abraão também. Existiu pelejas desde o dia que o pecado entrou no mundo. Os problemas, dificuldades. Mas essa fé, essa confiança, o homem pega tudo que é dele, Deus diz, olha, Abraão, pega tudo que é seu e caia fora daí. Será que a gente faria o mesmo? Como fez Abraão? Abraão chamou o pai, chamou a mãe, chamou a irmã. Séfora. Não, Séfora era a irmã de Paulo. Perdão, de Paulo. Me ajuda aí o nome da irmã, lembra? Eu lembro já, está aqui querendo sair, mas era Harã. Era mais ou menos isso. Pegue lá no início, você vai ver, Harã. Essa é a irmã dele. Eles não quiseram seguir. Sarai foi com ele. Seu sobrinho Ló foi com ele. Seus animais, ele saiu levando. Mas o que é que aconteceu? Ele não sabia para onde ia. Fé, confiança. Será que diante das pelejas que nós estamos enfrentando diariamente pelo mundo que estamos, não acreditamos que Deus está conosco, nos trazendo a vitória, nos direcionando para a vitória? É o que a gente precisa, não é isso? Então, a nossa família vai ter uma dificuldade ou outra. Família grande não é brincadeira. Eu tenho uma família grande, todas elas já ouviram de Cristo, já confessaram sua fé, mas de vez em quando tem alguns pegazinhos. Às vezes um contraria o outro, tal, não é? Mas a gente entende que acontece. Que se precisa é manter a paz, a harmonia no meio da família. É saber suportar o momento, saber perdoar e saber manter a família em harmonia. Então, meus queridos irmãos amados, a gente pode formular algumas perguntas a respeito até de todo esse prólogo que nós compartilhamos aqui agora. Então, o que é que você entende para fazer sua família se tornar uma família feliz? Isso não são respostas que nós precisamos receber. São respostas para nós, cada um, pessoalmente. O que nós entendemos para fazer a nossa família se tornar feliz? Eu acredito que as respostas de vocês é a minha. Penso eu, que isso é a mesma que a minha. Porque nós servimos ao mesmo Deus. Penso que seja. Quando você pensa em família feliz, o que é que vem na sua mente? Outra pergunta que a gente formulamos. Quando você pensa em família feliz,
o que é que vem na sua mente? Até a gente pode entender, eu não vejo muito assim, mas alguém pode achar difícil ter essas respostas. Eu não acho, particularmente. Isso é uma coisa pessoal, essa resposta. O que você entende para fazer sua família ser feliz. Eu só queria saber de vocês uma coisa, uma palavra única. Vocês já acham difícil, sim ou não? Tornar sua família ser feliz. Sim ou não? Acha difícil? Todos concordam? Não é pecado discordar, não, é a sua opinião pessoal. E por que vocês se omitiram a responderem? Os que são sim, que acham difícil, levanta a mão. Olha, muita gente aderiu a você, viu? Ao seu pensamento. Agora tiveram coragem de levantar a mão. Eu já vou falar a minha opinião e vou contrariar essa maioria que diz que é sim. E vou dizer o porquê da minha opinião. Eu digo que não. A senhora conhece Deus como? Como um Deus o quê? Pronto, então não precisa dizer mais nada. Vou lhe contar um outro exemplo meu, por isso que eu disse não, digo não. Colegas de trabalho que tiveram comigo na época que eu não era cristão, jamais acreditaria que eu me tornasse um cristão. Pela vida que eu tinha com eles de mundo. Jamais eles acreditariam. Quando eles me verem, faz a maior festa, porque eles já sabem de muitos anos que Deus me converteu. Mas eles jamais acreditariam que eu seria convertido. Pela vida de mundo que eu tinha junto com eles, dia e noite. Porque o Deus do impossível fez essa mudança e faz na nossa família. Agora a segunda pergunta. O que é que vem na sua mente a respeito da sua família ser feliz? O que é que vem na sua mente a respeito de sua família ser feliz? Não precisa responder. Então, meus queridos amados, não é difícil responder, eu não vejo dificuldade no meu particular ponto de vista, porque uma grande parte disse que é difícil. Mas talvez mais tarde vocês façam uma reflexão e entendam que sua família tem jeito. Aquele membro da sua família que talvez você, pelas suas limitações, entenda que será difícil dele se converter. Vocês querem uma prova? Irmã Valneide, você vai dar um testemunho breve. Você acreditaria que eu seria transformado? Quando você conheceu Jesus, o que é que aconteceu? Você passou a acreditar? Pronto. Essa é uma resposta que a gente pode levar para dentro de casa, para nossas famílias. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. A esperança é viva da salvação. Quem jamais poderia dizer, que pregamos a semana passada, que aquele carcereiro se converteria? Precisou acontecer algo, e algo doloroso. Ele ia para o suicídio quando ele viu aquelas grades caírem lá de Filipe. E eu me lembro que eu falei aqui Roma. Eu me equivoquei, falei Roma, uma cidade de Filipe. Ele estava condenado à morte, ele já foi tirando a espada, desembaiando. As escrituras dizem assim claramente que ele tirou a espada, desembaiou. Quando o povo de Deus, Paulo, Silas e os outros, está todo mundo aqui, tenha paciência.
Mas será que alguém acreditaria que aquele homem se converteria? O Deus do impossível converteu. Assim, na família nossa, alguém vai haver algo que o reboliço, que Deus vai levar aquele coração se abrir e se gerar uma fé dentro dele, e ele receber Jesus. Um casamento destroçado, um casamento perturbado, um casamento desajustado, ele pode ser consertado a qualquer momento. Nunca se perde a esperança que Jesus vive. É a nossa esperança, é Jesus. Ele vive. A situação desse casamento, o vinho acabou. Para muitos ali, pronto, acabou a festa. Mas Jesus estava na casa e não acabou a festa. A festa continuou e continuou melhor, porque foi o melhor que Jesus deu. Jesus dá melhor para a nossa família, para o nosso casamento, para o nosso lar. Ele só precisa estar presente. Nunca podemos perder a esperança que nossa esperança vive. Nunca! Vamos mexer com a gente? O que a gente precisa é fazer essa nossa fé crescer. E a nossa fé cresce, sabe como? Cada dia, deixando o mundo mais distante da gente. Cada dia se distanciando do mundo, cada dia. Olhando para o Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Tiago 1, verso 17. É isso que temos que caminhar, olhando com a cara para cima. Quem está lá em cima é Deus. É olhando para o céu, buscando do céu a nossa vitória, da família, do lar, para que a família esteja harmoniosa, para que a família seja feliz sempre, independente do que a gente passa aqui. Vamos entender melhor? Por que Jesus, quando foi subir aos céus, ele disse aos discípulos que ia enviar o outro, para que a gente não tivesse só, para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos manter, para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar do mal? Esse Jesus é bom demais. Ele já tinha vindo, já tinha pregado, já tinha morrido na cruz, mas disse que não ia deixar ninguém só, ia enviar o outro, o seu Espírito. São coisas que a gente vai raciocinando, gente, para que essa fé desenvolva, para que a gente cada dia mais se apegue ao Senhor. Nós temos uma família que está sob a nossa responsabilidade. Os pais são responsabilidade da família, o marido e a mulher, para cuidar dos filhos. Apesar que os filhos têm sua responsabilidade de dar crédito, confiar nos seus pais, que a orientam para a vitória. Agora nós temos que fazer o nosso papel. A gente não pode deixar de ser um ortodoxo, zelar pelas Escrituras, pela palavra de Deus, cuidar veementemente. Temos que ter a forma, a maneira de direcionarmos com essa verdade para a vitória da família, para que não haja contendas, não haja divisões, mas que ela precisa estar no centro da casa da gente, ela precisa estar no centro do casamento, porque é aí onde está a harmonia. Jesus é quem harmoniza, Jesus é quem leva a alegria, a felicidade para o lar, para o casamento. Nós não temos dúvida disso, irmãos. A gente tem que acreditar. Então, irmãos, veja bem, para se construir uma família harmoniosa, não deixe faltar o essencial. Não deixe faltar o essencial se você quer sua família harmoniosa. Qual foi o essencial que não se deixou faltar nesse casamento, ali naquela família? O vinho melhor era o essencial da festa. Ouça, verso 3, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para esse casamento. Jesus foi convidado para o casamento, e ali ele estava, e fez suprir o que era essencial para que a harmonia na família permanecesse. É nossa casa. Jesus não pode faltar em nossa casa. Ele tem o melhor para nós. E não pode esquecer disso. O que nós estamos ouvindo aqui essa noite não pode deixar se desvanecer na atmosfera, não.
Tem que entrar um lugar no coração. Vocês já viram, quem gosta de cuscuz aqui, levanta a mão. Vige, tenho muito concorrente. Muito concorrente eu tenho. Quando vocês abrem a tampa do cuscuz, não sai aquele vapor, aquela fumaça, e ela não desvanece, some. Então a palavra de Deus não pode desvanecer, ela tem que encontrar um lugar para ficar, que é o nosso coração. Para deixar vocês felizes e ver que vocês vão estar perdendo longe, para eu e essa madame aqui, nossa esposa, nós compramos, são 30 pacotes, 20 uma vez, depois quando falta a gente ainda completa, que é aquele saco fechado, de massa de cuscuz, só para mim e ela. E eu, quem como mais do que ela come pouco. Mas vocês sabiam que, vocês vão se alegrar mais ainda, que eu desde pequeno, eu tomava mamadeira de cuscuz. Desde pequenininho que eu como cuscuz. Mas você anda por aí, anda e vira, você só vê falar em cuscuz. Rafael gosta de cuscuz? A irmã ficou ali olhando para você de fino, viu? A nossa irmã Edenilde, que fica já assustada quando você vai lá para comer o cuscuz. Então saiu a mãe. Ela quis se sair, viu? Tá mais devagar, né? Nossos acampamentos é que diz, o recente. Rafael, você viu? A gente mandou ela na mesa raspando com a colher a tigela que ela estava comendo. Então, meus queridos amados irmãos, só para descontrair um pouco, não é? E vendo que Jesus não pode faltar em nossa casa, porque a harmonia deve permanecer, a alegria entre o casamento, entre os filhos, é preciso dentro de casa haver isso. E o que mais importante, irmãos, é que Jesus, meus queridos amados irmãos, ele tinha determinado esse momento para que tudo continuasse bem, feliz. Jesus, ele impressiona onde ele está. Jesus, ele causa coisas maravilhosas, alegria. É o que a gente precisa ter, Jesus sempre. Nosso casamento, nossa casa, nos nossos filhos, para que essa harmonia real, não é aquela coisa gostosa, maravilhosa, que não passa nunca. Porque as festas do mundo, ela é temporal. Mas quando Jesus Cristo está em nossa casa, é atemporal, nunca acaba, é eterno, é para sempre. É o que a gente vai aprendendo cada dia. Então, sua presença, irmão, e a intervenção de Jesus salvaram a alegria daquelas famílias, daquela festa, daquele casamento. Caso não tivesse, acreditamos que seria um vexame ali, quando os convidados passassem a sentir falta que não tinha mais o vinho. E Jesus fez mudar. Então, seu lar pode, irmãos, ter tudo. Uma coisa importante para a gente refletir: dinheiro, conforto, saúde, amigos. Mas se Jesus não for o centro da vida, o seu lar vai estar faltando o principal. E não é difícil a gente compreender, quando a gente olha para esses que estão endinheirados, né, principalmente, me perdoe, estou falando com tranquilidade, esses jogadores de futebol da Europa, que chovem muito nos seus salários, não é? Mas veja bem o que é que o dinheiro causa na vida deles. Acabamos aqui 2 casos recentes, que não vamos se aprofundar, mas 2 casos recentes. E tudo isso, muito dinheiro, muita folga, não é? E findam cometendo coisas horríveis. Sofrem. Mas veja a causa que eles sofrem. A vergonha. Talvez você olhe para o semblante de um desses 2 últimos que saiu na mídia, você possa não ver muita coisa, mas eu acredito que dentro do seu interior está arrasado, está um buraco dentro dele. Um vazio terrível. O principal da nossa casa não é o dinheiro,
não é a saúde, não são as coisas materiais, mas é Jesus. Porque Ele é quem supre tudo. Ele é quem mantém tudo. A gente deve ter essa consciência para que a gente possa vencer, irmãos. As pessoas, irmãos, hoje não estão precisando de nada. Acreditam que o mundo supre aqueles que não têm uma familiaridade com o Senhor. Mas nós não podemos deixar faltar a presença de Jesus, a direção de Jesus em nossa casa, em nossos lares. Para se construir uma família feliz e harmoniosa, seja urgentemente um conhecedor, discernir quando a alegria está terminando em sua casa, quando a alegria está acabando do seu casamento. A gente precisa com urgência discernir, para que a gente tome providência, para que a gente busque aquilo que precisamos para restaurar, para renovar, para revestir, para fortalecer. E a gente deve entender isso, falamos em princípio. O mundo que nós estamos inseridos, mundo mau, mundo terrível, mundo de destruição, famílias, casamento, filhos, felicidade, paz, amor, é destruído pelo mundo. Lembramos lá de João 10:10, né? Mas vamos ficar com a parte B de 10:10. Jesus disse, mas eu vim para que tenha vida em abundância. A gente quer paz, quer alegria, quer felicidade, quer vida abundante, Deus tem. Ele é o dono de tudo, é o Criador do céu e da terra. Irmãos, vamos lembrar de novo de Paulo? Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Então não temos que duvidar. Se a gente crê que... Eu tive um colega meu, ele gostava de falar esse jargão quando ele encontrava qualquer pessoa. Não se aveste, ele dizia isso, ele hoje já está dormindo. Não se aveste, ele dizia isso. Então a gente não precisa se avexar com nada. Deus é presente e supridor, em todos os sentidos. Alguma coisa, algum enfraquecimento de fé, busque mais. O que é que Paulo disse? Que quanto mais ele passava tribulações, mais ele buscava. Quanto mais ele vivia em fraqueza, mais ele buscava. E a gente tem que aprender com as Escrituras. A gente tem que fazer isso. Você está enfrentando uma peleja, busque mais, se envolva mais, clame mais, que Deus vai lhe ouvir. Talvez até você passe por alguma aflição, pelo Deus permissivo que temos, para que sua fé cresça, para que você se envolva mais com Deus, para que você desperte. Tudo isso, sabe que nós precisamos, Deus nos conhece, o quanto somos fracos e precisamos sermos mexidos para despertar a fé, sermos tocados diante de situações que a gente sabe que só Deus é quem resolve. Então, seja urgente, irmãos, quando você notar tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse. Quando acabou, Maria procurou Jesus. E quando Jesus falou para ela que ele tinha a ver com ela, de imediato ela reconhece Jesus Cristo como seu Senhor. Obedeça a Ele, ela disse aos discípulos, faça o que Ele está mandando. Isso ela reconhecendo que seu filho era o Senhor. E a gente precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. A vitória veio porque Maria foi uma mulher sábia. Ela usou da sua inteligência, que sabia que Jesus poderia mudar aquela situação, aquele estado daquela família, daquela festa ali. Porque seria constrangedor faltar o melhor, o principal. Mas tem que perceber com urgência
A alegria está acabando no casamento, a alegria está acabando no meio da família, a alegria está acabando na vida do filho. Ela foi perceptiva, ela foi atenta, ela foi ligada, ela estava ligada. Nossa casa não é diferente. Uma dificuldade ou outra, a gente tem que estar atento. Com os olhos ativos, não é altivos, ativos, ligados, atenciosos ao comportar, ao vivenciar o lar, o casamento, seu esposo. Cuida bem do seu esposo, cuida bem da sua esposa, e é no sentido até de vigilância, até de vigilância. Isso é estar percebendo algo, está vendo algo. Que a gente vê é tanto incidente com essa questão da tecnologia, viu? Que preocupa. Muito incidente, marido, filho, mulher. Isso tudo a tecnologia, que, entre aspas, se coloca como ápice da sabedoria ou das vantagens, mas que tem um adágio popular, que diz que sabido demais se atrapalha, né? E o homem está pensando isso, que galga qualquer pico de uma montanha mais alta, através da tecnologia, ele pode sofrer, ter uma queda, se não tiver alicerçado em Deus. Porque a tecnologia tem enganado muita gente, não é coisa que eu estou criando, é coisa que eu estou vivenciando. Essa semana eu vi outros casos de mulheres. Conhece homens lá fora pela tecnologia, não sabe nem quem é, nem de que família é, traz para dentro de casa, o cara mata a mãe, mata os filhos que a mulher já tem, acaba com a família, destrói. Veja como uma coisa complicada, né? Difícil. Mas nós temos o Deus do impossível. Então, meus queridos, amados irmãos, precisamos aprender e discernir quando a alegria da nossa família está acabando. Casamentos que vai de mal a pior, porque os cônjuges não percebem os problemas enquanto estão pequenos. Você está vendo algum problemazinho e tal? Eu com minha mulher, são 45 anos de experiência, de convivência, casados, né? Quer dizer, tem muitos momentos que a gente discorda, que entra em conflito, e a gente tem que de imediato tomar a providência para destruir, porque senão do pequeno vai causar um grande, e daqui a pouco a família está destruída. O casamento foi embora, da qual Deus juntou, abençoou, onde a gente diz lá, eu vou estar com ela, nem a morte separa, nem a doença, vou estar com ele na doença, nisso e naquilo, né? Na alegria, na tristeza, na dor, na saúde. A senhora disse isso para Denilson? Isso. Foi? Que bom, viu? Casal romântico. Glória a Deus. Eu conheci essa moça há muitos anos, viu? Não foi daqui só, não. Eu não quis dizer isso. Chegou para eu falar, mas eu não quis dizer. Mas Deus providenciou o crescimento para os lados, né? Então, meus queridos, amados irmãos, Maria usou da sua sensibilidade espiritual, sua percepção feminina. Está vendo? Ela desconfiou, descobriu, notou que o vinho acabou. Ela procurou quem poderia fazer. Então, irmãos, esse último ponto que a gente vai compartilhar, o primeiro foi não deixe faltar o essencial. E seja urgente em discernir quando a alegria estiver acabando. Busque em pessoa certa na hora da crise. Olha, quem é essa pessoa certa que a gente pode buscar para situações difíceis que nós, no casamento, na família, enfrentamos? Somente Jesus Cristo. Porque nós temos nossos irmãos de Deus,
santificado, abençoado. Mas lá na frente, só quem pode enxergar é o Senhor. Todos nós, com nossa vida santificada, ligada a Jesus Cristo, mas somos limitados. É aquele que está em nós, o nosso Senhor Jesus, é quem pode lhe dar para você até lá à frente, lhe dar uma visão panorâmica, que você pode ver aquilo que vai ser bom, porque Jesus é quem está lhe orientando. Que não vai ser só bom aqui no momento, vai ser para sempre. Então veja o que diz o verso 3 ainda. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Maria buscou a Jesus e levou o problema. E essa pessoa que ele levou foi a pessoa certa. Só ele poderia fazer o que aconteceu. Outro não poderia transformar a água em vinho. Não tinha como. Não tinha como. E o segredo, irmãos, da felicidade em casa, na família, não é a ausência de problema, porque nós vamos ter problema, mas é a ausência, irmãos, de ter sabedoria. O que foi que disse Salomão sobre a sabedoria, meu irmão Rafael? Pronto. Então, nós precisamos ter essa sabedoria pela nossa busca com Deus, o temor a Deus, que Ele é quem pode trazer a solução. Então, meus queridos irmãos, obedeça e faça o que Jesus mandar. O verso 7, veja, Jesus disse aos seus serviçais: encha os potes em água e encham até a borda. O verso 7. Então, nós devemos obedecer e fazer o que Jesus manda. Na nossa casa, no nosso casamento, nos nossos filhos. Nós queremos vencer. Nós queremos viver bem. Eu falo por vocês. Ninguém quer viver mal. O mal é ruim, é péssimo, é terrível, é doloroso, é sofredor, é destruidor. Então, nós não queremos o mal. Então, precisamos fazer o que Jesus manda. Somente isso, obedecer. Jesus mandou eles encher as talhas de água. E talvez até pudesse ser uma ordem absurda. O que eles queriam era o vinho, não era água. E Jesus mandou eles encher de água. Então, faça o que Jesus mandar. Não tenha dúvida no que deva fazer. Se Ele mandou, faça. Eles poderiam considerar uma ordem absurda. Nós queremos é vinho. Como é que o Senhor está mandando eu encher os negócios de água? Olha o que a gente vai refletindo. Eles poderiam ter questionado o que falta e dizer, o que falta é vinho, não é água. Mas, irmãos, se nós queremos ver as maravilhas de Deus acontecendo na família, precisamos exercer uma pronta obediência. Vou repetir o que falamos no início. Gosto de mexer muito. Estamos aqui porque temos uma fé em Deus. Então, essa palavra tem que estar guardada para a prática diária da vida. Danilo, está lembrado de 119, verso 11? É só isso que a gente tem que fazer. Guardar a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, ela está aqui guardada para você exercer no dia a dia dos seus serviços, das suas atitudes. Tudo que está aqui dentro, nós vamos fazer por essa orientação. Fazer o que Jesus manda. Isso é na casa, né? Na família, casamento. Tem problemas, tem dificuldade, mas faça como Jesus lhe orienta para você ter aquele seu familiar com Jesus em breve, se voltar para Jesus. Então, meus queridos, amados irmãos, e a última parte que nós vamos falar é: acredite que os melhores dias, me lembrei da senhora, ainda virão. A senhora mandou isso para mim hoje.
os melhores dias ainda virão. Porque hoje, quando ela mandou compartilhando a felicidade e a alegria dela com o seu esposo, para a família em sentido geral, que até a família dos pais se alegra, todo mundo, família da igreja se alegra, todo mundo. E ela me disse, eu comecei a conversar com ela, minha irmã, daí para frente Deus vai estar abençoando cada dia, porque quando nós obedecemos, quando nós somos compromissados, quando nós servimos, pode ficar tranquilo e seguro que a bênção vai ser derramada. Aí ela disse, melhores dias virão. E eu creio assim. Para todos que obedecem, para todos que seguem, para todos que querem Jesus. Momentos difíceis se passa. Olha a palavra, passa, não fica. Chega a hora que o Senhor diz, agora você foi aprovado. A sua bênção agora vai chegar. Vou derramar agora para você. Verso 10. Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho interior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Foi o que eles foram dizer para o dono da festa. Porque o vinho que foi servido depois foi o melhor. Então o melhor virá a cada dia para cada um de nós, para a nossa família, para o nosso lar. Creia e confie. Creia e confie. É essa a nossa esperança, que é viva. As promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Então, meus queridos irmãos, o vinho que Jesus ofereceu era o melhor da qualidade. Sabemos que naquelas festas, como já falamos, e o próprio texto fala, que era acostumado servir o melhor. Mas aquele foi que veio de Jesus. É o Deus Todo-Poderoso, que é maravilhoso, incomparável, mostrou o seu poder, a sua glória, transformando a água em um vinho melhor, de melhor qualidade. É a melhor qualidade que o Senhor quer trazer para a gente, para a nossa casa. Aproveitando que tem 2 casais aqui de namorado, né? Deus tem o melhor para vocês. Nessa caminhada, aliás, tem 2 casais e uma solteira que está ali, que o namorado não está aqui. Mas já está comprometida. O melhor está por vir para vocês. É promessa de Deus. O que vocês só precisam, como todos nós também, casados, que já temos nossas famílias já feitas, é começar a servir, a ouvir, a praticar, a acreditar, porque na prática você diz que crê. Então, meus queridos, a questão é que o que você está fazendo e como você está fazendo para investir o melhor na sua família? É para fazê-la feliz? É para ver a harmonia dentro da sua casa? Ver seus filhos, ver sua esposa, seu esposo bem, feliz? São palavras que a gente precisa refletir, para a gente ir colocando aqueles pontos no i, que falta para essa harmonia no casamento, no lar, na vida dos filhos. A gente vai atrás daquele izinho que falta o pontinho, né? E vamos lá colocar esses pontinhos nesses is que faltam, que é corrigindo, consertando, ensinando, abençoando, orientando para que essa harmonia, essa felicidade, ela esteja na casa, no lar e na família. Amém, irmãos? Então, meus queridos amados, será que você tem feito tudo o que pode para que sua família seja completamente feliz? Será? Esse será cabe a cada um de nós, começando de mim mesmo, eu com essa nossa jovem aqui. Nós precisamos observar isso para ir completando aquilo que precisa, não é? Para a gente ver e tirar esse será e colocar, sim, estamos sim fazendo o melhor para a nossa família ser feliz, para o nosso casamento ser feliz, para os nossos filhos ser felizes. Então, será que você está trilhando o caminho de Deus para trazer essa verdadeira felicidade?
Então, são perguntas importantes para a gente, irmãos. Não quer dizer, você está em pecado, não tem nada a ver com isso. É a gente observar para melhorar, para animar, para despertar, para avivar a família, o casamento, os filhos, para ver a harmonia, não é? Dentro de casa. Então, para construir uma família feliz, não deixe faltar o principal, seja urgente em discernir quando a alegria estiver acabando, né? Busque a pessoa certa para aquelas horas dos problemas, de crise. Obedeça e faça o que Jesus mandar. E acredite que os melhores dias estão por vir. Então, que o Senhor deixe gravado em nosso coração essa orientação para a felicidade e harmonia de nosso lar, de nossa família, de nosso casamento, dos nossos cônjuges e dos nossos filhos. Amém? Vamos ficar de pé? Ou ainda querem mais algumas coisas? Tem 66 livros aqui, dá para a gente continuar, não é, irmão Danilo? Está alegre ele, está vendo? Nosso irmão William Rafael, nosso seminarista, vai estar orando ao Senhor. Vamos orar com ele? Meu Deus, estamos alegres. Mais uma vez, nos reunimos com o Deus, Senhor, para celebrar o Senhor, para o ensino do Senhor para a nossa família. Te agradecemos pela tua palavra santa, meu Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Sim, ó Deus, nos ajude em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. E a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vós, sobre vossas famílias, sobre o vosso casamento, sobre os vossos filhos, sobre o vosso lar, sobre essa igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo, que aqui está presente, e sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontram edificada nos 4 cantos desta terra. Nós abençoamos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo diz, amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.